Gramática com Viviane Martins Avante. O nosso tema, a nossa pauta hoje é inclusão linguística. A inclusão linguística tem a preocupação de transmitir a mensagem para determinado público, porque é uma linguagem inclusiva, visa o entendimento de todos, visa abranger todas as pessoas. Inclusão linguística significa se colocar no lugar do outro, significa compreender os limites, significa também entender a diversidade, seja qualquer esfera, compreender a questão da faixa etária, se é criança, se é adolescente, se é idoso. A inclusão linguística, a finalidade é incluir todas as pessoas naquela comunicação, fazer com que elas tenham a reflexão, se sintam acolhidas, compreendidas. E você consegue entender através da sua comunicação que vai ter uma interação. Gostou, rimou? Então, a inclusão linguística engloba o facilitar na comunicação. É compreender a diferença do outro. É se colocar no lugar dele ou dela. A inclusão linguística tem o amor, o carinho, a paz, a preocupação em transmitir o discurso. Qual é o público que vai ouvir? Se tem algumas limitações visuais, auditiva, física. É compreender o outro. E quando você compreende o outro dessa forma, tem o respeito. A inclusão linguística está ligada ao respeito. A linguagem precisa ser uma linguagem que seja notada para ajudar um determinado grupo. É uma linguagem sem qualquer preconceito, racismo, que não mostra desigualdade. É uma linguagem para transmitir conhecimento, mostrar algo, informar algo, comparar. Quando ocorre a preocupação, consegue atingir o objetivo, que é a atenção de um grupo. E uma linguagem inclusiva, um texto inclusivo, você pode encontrar várias palavras para o mesmo significado. Você pode encontrar inclusão linguística, comunicação inclusiva
você pode encontrar texto inclusivo. Pode cair em prova de concurso público? Sim, porque toda vez quando se fala em público, esse tema aparece. Aparece o tema também neurolinguístico, que o neurolinguístico vai estudar a língua, a fala, o cérebro, o comportamento do cérebro. Vai também explicar que a neurolinguística, para estudar o comportamento do cérebro, precisa fazer uma tomografia, uma ressonância. Então vamos voltar aqui ao nosso tema, que é a inclusão linguística. A inclusão linguística é uma mensagem sem ódio, sem rancor. Visa tranquilizar, visa o outro se sentir à vontade, visa a questão da psicologia, da terapia, visa transmitir ali o conteúdo de uma maneira leve. A pessoa ela vai se sentir bem, vai ajudar no seu bem-estar, ela vai se sentir ali amada, prestigiada. E a inclusão linguística, quando se refere texto de publicidade, texto destinado ao mercado, texto destinado a explicar determinado produto, texto de empresa que quer dizer por que o seu produto é melhor, por que o seu produto é diferente no mercado. Quando você tem essa inclusão linguística, o público abraça. A clientela, o cliente, vai querer ler mais sobre aquele produto. Como que funciona, durabilidade. Ele vai procurar de alguma forma ler até o final. Vai querer ir até a unidade. Por quê? Porque ele, ali, através do texto, ele se encontrou. Ele percebeu que aquele texto tem algo em comum. Ele se sentiu abraçado. Porque a empresa viu ali a necessidade do público. A empresa visou não só o lucro, mas visou o acolhimento. Tem algumas empresas que até colocam como informação que aquele determinado produto não é testado em animal. Então, aquela pessoa que ama os animais, ela vai se sentir acolhida, ela vai querer ler até o final, vai querer comprar o produto. Se é uma empresa que tem vários cursos, quem vai entrar naquela unidade vai ser branco, negro, alto, baixo, magro, forte.
vai ter pessoas com algumas limitações físicas, que é acompanhado em atendimento psicológico. Então, tudo isso a empresa precisa levar em consideração e precisa ativar a inclusão linguística, a comunicação inclusiva. Porque, se não ocorrer, a pessoa vai virar as costas e vai embora dali, de imediato, e vai encontrar outra opção, outra empresa para comprar, aonde ela se sinta melhor. O mercado é assim. Se você vai em um lugar e você não se sente bem, existe outra empresa. Existe outro negócio. Você pode fazer negociação com outra empresa. Existe outro produto em outro lugar. As pessoas, o tempo todo, elas buscam o bem-estar. Elas buscam se sentir bem. E a única maneira de ela se sentir bem é o que ela ouve, é o que ela ali lê determinado texto. Então, um texto sem a inclusão linguística, sem a comunicação inclusiva, a pessoa não vai querer permanecer naquela unidade ou querer comprar. Linguagem comunicativa é quando você respeita o seu público, respeita o grupo social em que ele vive, respeita a classe social. Quando ocorre esse laço, essa interação no que se refere a respeito, a comunicação, a transmissão de ideias, quando ocorre, o objetivo é alcançado. A população entende. As pessoas vão entender que é uma mensagem de amor, de carinho, de paz, de solidariedade, de acolhimento, de envolvimento, de calor humano, que busca atender às necessidades por meio de benefícios. Porque quando ocorre a inclusão linguística, consegue atingir as pessoas. As pessoas, elas vão entender que aquilo que você tem para apresentar é um benefício. É um benefício. A inclusão linguística, quando ocorre, o entendimento é mais rápido, ocorre em curto prazo, não tem bloqueio, porque quando não tem a inclusão linguística, ocorre o bloqueio. A pessoa se identifica no texto, a pessoa vai dizer: nossa, eu não quero mais ler esse livro. Esse livro
é ruim para mim, para o meu bem-estar, para a minha saúde, o meu desenvolvimento. Então, quando os autores têm essa conscientização, ele vai fazer um texto inclusivo. Porque se o texto é para a coletividade, se o texto é para a sociedade, se o texto é para um determinado grupo, tem que levar em consideração a inclusão linguística. Em redação, professora Viviane, como que fica essa inclusão linguística, a comunicação inclusiva? Na redação, você não pode ali externar ali, dizer racismo. Se você falar algo fora da legalidade, você não vai atingir a pontuação. É assim que acontece na nossa vida, no cotidiano. Se você não tiver a preocupação com o outro, a sua nota não vai ser positivo, vai ser negativo. Seja em qualquer esfera, seja na segurança pública, seja na advocacia, seja no jurídico, seja na área educacional, seja lá o que for. Você quer um aspecto positivo, você quer que a sua empresa seja notada, que o seu projeto seja retirado do papel e que seja um sucesso, uma bomba de sucesso. Se você quer dessa forma, você precisa se atentar para a inclusão desses aspectos. Você precisa se atentar para um texto que possa beneficiar. Mas como assim o texto vai beneficiar? Agora até o texto pode beneficiar alguém? Pode trazer benefício? Claro! O texto é benefício. O texto é algo que vai ali fazer a pessoa entender algo. Vai fazer com que a pessoa consiga criar, desenvolver o seu projeto ou algo para a sociedade. E para isso, ela vai precisar ser beneficiada. Você só consegue compreender algo quando você aceita um determinado texto, uma determinada fala, uma comunicação, você recebe o benefício. Quando você consegue compreender algo, é porque você recebeu um benefício. Eu li um autor, gostei do texto, você foi beneficiado. Fez uma compra de um curso. Por exemplo, gramática com Viviane Martins, você foi beneficiado. Você compreendeu a linguagem, a forma do discurso. Você vai agradecer, gratidão. Quando alguém compreende, a pessoa se sente alegre, feliz, porque conseguiu atingir a sua meta, entendeu aquele tópico de uma maneira sensacional. E isso é louvável. E isso é importante. E o nosso tema é inclusão linguística.
comunicação inclusiva. Na redação, se você não tiver a inclusão, você não vai ver positividade no resultado. Inclusão linguística significa incluir o autista, que eu falo, que eu me refiro, é você ter preocupação ao produzir um texto. Você vai se preocupar com o autista, você vai se preocupar com todas as classes, você vai se preocupar com a pessoa que tem limitações auditivas, visual. E é por isso que existe a comunicação por meio de gestos. É por isso que existe legenda para os vídeos, porque visa uma comunicação inclusiva, porque visa o bem-estar do outro. Quer ver a interação, a pessoa que ouve ou a pessoa que lê. Inclusão linguística em uma redação. Na redação, você precisa estudar. Ah, mas eu sou contra. Ah, mas eu sou a favor. Na redação, você precisa escrever dentro da legalidade. Se você escrever com preconceito, racismo, você não vai conseguir atingir a inclusão linguística, a comunicação inclusiva. E você não vai conseguir tirar uma pontuação de excelência para você ficar em uma posição que você possa ser convocado para um teste físico ou um teste psicológico, que é o psicotécnico. Então, a grande verdade é que você precisa se atentar para a inclusão linguística. Se você não se atentar para a inclusão linguística hoje, se você não se atentar, amanhã você pode ter um resultado negativo nos seus projetos, seja no seu livro, seja na sua redação, seja uma solicitação. Até uma solicitação, você precisa, sim, se atentar para a inclusão linguística. Ah, mas eu sou a favor, eu sou contra. Você precisa se atentar para um texto dentro da legalidade. A partir dali, você consegue ali desenvolver um texto que vai ser notado, um texto que consegue acolher todas as pessoas. As pessoas, elas conseguem te compreender, conseguem entender a sua linguagem, a sua forma de transmitir as ondas sonoras por meio de um tema com facilidade, de uma forma leve. A pessoa, ela vai gostar. O discurso é interação. O discurso não é somente falar, dizer, abrir a boca e falar várias palavras. O discurso não é isso. O discurso é você pensar no outro, é ter empatia para ocorrer a interação, a reflexão. Sem isso, realmente, o objetivo
não vai alcançar. Quando alguém observa que não tem a inclusão linguística, ocorre o bloqueio na mente da pessoa. A pessoa ela não consegue continuar a estudar um texto com preconceito, com racismo ou com algo fora da legalidade. Até o discurso é necessário você se atentar para o outro. Um discurso que precisa se atentar para estar dentro da legalidade, da Constituição, para que você consiga alcançar todas as pessoas. É todas. Ninguém fica para trás. É todas as pessoas. E um discurso sem bloqueio é quando você consegue atingir o seu objetivo. Quando todas as pessoas ali vão te compreender, vão fazer perguntas, vão interagir, vão rir com você, vai achar engraçado, vai se identificar naquele discurso, porque é uma comunicação inclusiva. É inclusão linguística, é você pensar nas limitações do outro. Quando você tem esse pensamento, é um pensamento humano, é um pensamento que transmite seriedade. Quando você pensa na inclusão linguística. Agora, uma empresa que não tem qualquer preocupação com a inclusão linguística, que é a comunicação inclusiva, não tenha preocupação com os grupos sociais, é uma empresa que precisa de ajuda para melhorar. Porque a comunicação é importante para uma venda. A comunicação é importante para a área educacional, para a segurança pública, para o judiciário, para a sociedade, a relação entre pessoas na sociedade. É importante. Um aviso. Como que você vai avisar uma pessoa? É de qualquer jeito? É de qualquer forma? É com brutalidade? É pegar o microfone e sair e falar? Quando você tem a inclusão linguística, o seu olhar é diferente. A sua comunicação é diferenciada. Você vai transmitir a mensagem para o outro, vai dobrar a responsabilidade. Vai dobrar a responsabilidade. Mas é porque eu entendo, então eu vou falar com o outro de qualquer forma. Não é assim. Quanto mais você entende, mais você precisa estudar mais você precisa ter um comportamento mais humano, mais eficiente, que transmita amor, carinho, acolhimento, principalmente. Quando se fala em lidar com o público, são comportamentos diferentes. Cada pessoa recebe de uma maneira uma educação. Em casa, tem uma pessoa que tem uma forma que foi educada, tem outra que foi educada de uma outra forma e o outro foi de forma diferente. Então, as pessoas elas são diferentes porque elas recebem dentro da sua residência ali a educação do pai, a educação da mãe. Então, ela ali junta ali e forma uma identidade.
Na escola também é assim, tem várias pessoas. A Maria, o João, o Pedro, o Mário, o Joaquim, o, o André. São várias pessoas ali com culturas diferentes, pensamentos diferentes. Imaginem todas as pessoas se tivessem comportamentos iguais. Imaginem como seria a nossa sociedade. Seria tão ruim? Porque os comportamentos são diferentes e é de acordo com a sua cultura, é de acordo com aquilo que você recebe em casa de educação. Então, inclusão linguística facilita para o entendimento, seja lá qual for a mensagem. Te facilita você explicar sobre o seu produto, explicar sobre sua empresa, sobre os seus negócios. Facilita você na produção de uma redação, na produção ali do seu discurso. O que você quer transmitir ali para a banca examinadora? O que você for ali transmitir é algo que está na norma. É algo que vai fazer com que você avance. Porque a questão é olhar para frente e avançar, linha reta, sem curva, para você conseguir alcançar os seus ideais. Quando você pensa em inclusão linguística, independente da sua opinião, se você é contra, se você é a favor, você vai ali transmitir a mensagem ali na redação de acordo com as normas para você ser aprovado na prova de redação. O pedido, até para fazer um pedido, tem que saber pedir, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. O pedido é importante. O pedido é essencial. Se você fizer um pedido de qualquer jeito, você não consegue ganhar um público, você não consegue seguidores, você não consegue multiplicadores, porque assim, quando você transmite conhecimento, você ganha amigos que vão multiplicar também conhecimento, de acordo com o que aprendeu com você. E para multiplicar conhecimento tem a didática. O que é didática? Didática é uma forma investigativa, uma forma de construir, uma maneira de transmitir conhecimento para o outro. Então, quem trabalha com a didática, ela vai trabalhar na parte investigativa das palavras, do discurso, da mensagem. Vai trabalhar o aspecto do outro, que é a parte linguística, neurolinguística e etc. É importante você entender que a fala, ela pode beneficiar alguém, pode curar alguém, mas a fala sem compromisso, uma fala regada de preconceito, uma fala regada sem amor, é uma fala que pode abater a pessoa, é uma fala que pode deixar a pessoa de cabeça baixa, é uma fala que pode
não atingir o seu objetivo. É uma fala que não vai ter a inclusão linguística. Perceba que a inclusão linguística é independente se você aceita algo ou se você discorda de algo. É independente. A inclusão linguística é você transmitir uma linguagem que as pessoas consigam sentir ali verdades, que as pessoas conseguem sentir do outro lado da telinha as emoções, o sentimento de alegria, de felicidade, de prazer, de emoção, de harmonia, de paz, de leveza. Quando um outro que escuta sente isso, você conseguiu atingir o seu objetivo, que é a inclusão linguística. Ponto. E pronto. Gostou, rimou? Então é isso. Inclusão linguística para obter sucesso na fala, nos seus negócios, nos seus projetos. Quem ganha com a inclusão linguística é a pessoa que tem por finalidade de vender um produto, uma pessoa que quer atenção. Todas as pessoas que querem atenção, ela vai aderir à linguagem, à inclusão linguística, o texto linguístico. E a atenção faz com que ocorra a mudança de comportamento. Quando se tem atenção, você ganha. Se o seu objetivo é transmitir uma ideia de uma qualidade, você vai ganhar. Se seu objetivo é transmitir uma mensagem educacional, você ganha e a pessoa que ouve também, que ouve, que lê. Então, os objetivos, se for a intenção de você ali querer atenção, a melhor forma é a inclusão linguística. É a melhor maneira que você vai conseguir ali um objetivo plausível para a sua comunicação, para o seu discurso. A inclusão linguística, você consegue ali juntar todas as pessoas. E todas as pessoas vão concordar com o seu texto, vão concordar com o seu discurso. Por quê? Houve a inclusão linguística, houve a preocupação, a seriedade ao passar a mensagem. Foi uma mensagem preocupada com o público. Essa mensagem, quando ela tem a inclusão linguística, ela vai levar em consideração as limitações. As limitações das pessoas, elas precisam ser levadas em consideração. Texto inclusivo. A pessoa vai ler o texto inclusivo e ela vai também, porque quando a pessoa ela vai ler um texto, ela vai ouvir, ela ativa a opção de avaliar. Ela vai avaliar se aquele texto é ideal para ela ou para ele, se é importante, o que vai agregar. Então, para a pessoa iniciar ali uma leitura e permanecer nela até o final, que é a introdução, desenvolvimento e na conclusão, precisa ter o interesse. E o que desperta esse interesse? É justamente quando a pessoa percebe a inclusão linguística. Quando a pessoa percebe que aquela pessoa que escreveu uma mensagem, o texto, ela é um ser humano, ele é um ser humano que vai escrever para um outro ser humano.
Então, quem lê e quem ouve vai avaliar o discurso. Por que desse discurso? Qual o motivo? Qual a consequência? Qual é a causa? Então, vai ser avaliado. Inclusão linguística significa você aderir o ato humano. É você se sensibilizar com a causa alheia. É você perceber que a pessoa tem as suas limitações e você respeitar. Então, quando isso é colocado em pauta, em um papel, em um livro, enfim, e as pessoas observem o desenvolvimento dessa mensagem. O que tem nessa mensagem? Tem o quê? Uma pitada de amor, uma pitada de alegria, uma pitada de felicidade, de harmonia, ou uma pitada de ódio. É um discurso de ódio. Porque quando não tem a inclusão linguística, acaba indo para um discurso de ódio. E o que o discurso de ódio faz? É fermentar mentira, discórdia, briga, violência. E por quê? Porque não houve a inclusão linguística. E a inclusão linguística, ela está dentro da sala de aula, que é de suma importância, relevância. Tem sala de aula na segurança pública. Não é o comportamento autoritário, sem priorizar a inclusão linguística, que vai conseguir atingir o objetivo do discurso. Não é isso. O que leva alguém a compreender uma matéria, a compreender uma orientação do trânsito, orientação da segurança pública, orientação educacional, orientação política, orientação dos setores do órgão público, que faz a pessoa compreender, entender e fazer uma reflexão e ter um ato de mudança, é a inclusão linguística. Você pode observar que em programa, tem vários programas eleitorais que tem ali uma pessoa, um profissional que vai ali fazer gestos, linguagem através dos gestos, que é Libra, né? Tem a Libra, ele vai fazer ali, toda ali vai transmitir a mensagem através de gesto. É um ato de amor. Uma legenda também é um ato de amor. É um ato de amor. Então, o que é importante? São todas as pessoas que ali que precisam ouvir. Quem é importante nesse discurso, professora Viviane? Quem é importante? Quem é necessário realmente, de fato, aprender nesse discurso, nesse diálogo? Qual é o público? São aquelas pessoas que necessitam da informação. E não é pelo fato de que elas necessitam da informação é que você vai utilizar um tom autoritário. Eu vou dominar e vou utilizar o tom autoritário. Eu vou dominar. Não é isso. Quando a pessoa necessita
ali de uma alimentação, ela precisa se saciar, se sentir satisfeito, com prazer. E quando a pessoa necessita de um entendimento educacional, uma orientação, um acolhimento, ela precisa ser acolhida, acolhido. E qual é a maneira da pessoa se sentir dessa forma? É o discurso com a inclusão linguística. Vários cargos existem na grade curricular da faculdade. A questão da psicologia, alguns ofícios precisam da psicologia, principalmente da área da educação. Tem incluso a questão da psicologia, a linguística, neurolinguística, o comportamento social, a política educacional da escola. Tem essa questão também da inclusão linguística, comunicação inclusiva. Então, quando o profissional ele estudou essa área, ele tem esse conhecimento, dobra ainda mais a sua atenção no que se refere à transmissão da fala, a linguagem. Inclusão linguística é importante para quem quer lidar com o público, lidar com o outro, comportamento social. É de suma importância esse entendimento, essa compreensão de que a inclusão linguística vai fazer você avançar nos seus projetos, vai fazer você alcançar resultados positivos com a inclusão linguística. Quando você quer atingir o seu objetivo, que é orientar uma população, a coletividade, você precisa orientar ali, transmitir o seu conhecimento. Quando você tem no seu discurso a inclusão linguística, a linguagem fica leve. O que você se preocupa com quem vai ouvir? Quem vai ouvir vai soar ali alegria, felicidade, amor, paz. Se realmente ocorrer dessa forma, alcançou a inclusão linguística. Então, a inclusão linguística é respeitar as diferenças entre pessoas. Independente do posicionamento, independente da sua visão, do modo de pensar, do seu preceito, independente. Quando você utiliza a inclusão linguística, você alcança o seu resultado positivo, que é aprovação em uma redação, aprovação em uma entrevista, enfim. A inclusão linguística aproxima pessoas. Está relacionado a laço, a união, a compreensão, o ato de se doar, o ato de ouvir, parar para ouvir. Poucas pessoas, elas querem parar para ouvir.
Então, se você que é responsável pelo discurso e vai utilizar a inclusão linguística, se você observar que nesse diálogo com a coletividade tem uma pessoa que quer falar a respeito do tema, e você vai parar para ouvir. Então, esse respeito, você parar para ouvir, é ter interação. Isso é muito importante para um progresso de um diálogo. É importante para quem quer um discurso sem bloqueio. Porque o discurso com bloqueio ocorre, claro, o impedimento, e a pessoa, por opção, não vai querer aprender, não vai querer ali ouvir aquelas orientações. Vai colocar sem bloqueio, por quê? Porque geralmente quando tem um certo impedimento, a tendência da pessoa é não querer continuar a ouvir o discurso ou ler um determinado texto. Ocorre o desinteresse da pessoa. A pessoa não tem estímulo para dar continuidade ali naquele discurso. Então, quando você tira qualquer impedimento em um discurso, é quando você tem a inclusão linguística, a comunicação inclusiva. Vai alcançar todas as pessoas com a finalidade de aprender um determinado tema, pode ser polêmico ou não, um debate. Também tem a inclusão linguística, porque em um debate não é somente você levar conhecimento. O debate é você respeitar as outras pessoas que estão ali em um determinado espaço. É você respeitar o outro, né? O grupo social do outro, a classe social do outro. Significa respeito, significa ali que é um laço. Até para um debate, você precisa ter ali um laço. Um laço no sentido de respeitar o outro. Quando você tem a preocupação de respeitar na sua fala para transmitir a inclusão linguística, fica ideal, fica importante a interação, o debate, quem ouve, quem para ouvir. Porque quando a pessoa ouve agressões no discurso, falta de respeito, falta de ética, fora da legalidade, brutalidade no discurso, a forma autoritária, sem qualquer compromisso, sem a inclusão linguística, a pessoa não vai querer ouvir o debate. A pessoa não vai querer ouvir algo que vai contra os seus princípios. Volto a falar, cada pessoa tem o seu princípio. Cada pessoa tem. É um princípio que aprendeu de forma educacional na família. Cada um guarda o seu preceito. E no discurso deve-se levar em consideração a todos. Todas as pessoas ali, cada princípio, cada cultura, cada faixa etária, cada diversidade.
Quando o debate é respeitoso, é porque tem a inclusão linguística. É respeitoso no debate e para quem ouve. A intenção da comunicação é justamente transmitir ideia. E não é pelo fato de que eu tenho uma ideia que todos têm que aceitar a minha ideia. Eles não são obrigados a aceitar a minha ideia. Mas para continuar com o discurso de forma coletiva ou ali de forma individual, o importante é você ouvir e respeitar. Com a inclusão linguística, respeitar ali o texto que o outro ali desenvolveu. De repente a pessoa estudou tanto para um determinado debate, ou a pessoa estudou tanto para uma palestra, a pessoa estudou tanto para ali transmitir a aula, estudou tanto para transmitir uma orientação para um determinado público, para orientar a sociedade. Senhor, de acordo com a regra do trânsito dessa forma. Senhora, de acordo com o judiciário dessa forma. Então, as pessoas, quando elas se moldam, quando elas se conscientizam no papel social, elas vão aderir à ética, elas vão aderir ao respeito, a empatia, a inclusão linguística. Por exemplo, eu vou aqui falar um tema que é polêmico, é um tema de debate social que está na boca dos estudantes, que é a cota racial. Tem pessoas que é a favor, tem outras que são contra. E se você for ter um discurso com o tema cota racial, independente do seu posicionamento, se o seu posicionamento é A ou B, se o seu posicionamento é a favor ou contra, se você precisa debater, se você precisa levar esse tema a uma coletividade, é necessário, é adequado você levar em consideração as pessoas, o outro, e ter a inclusão linguística. Preparar um texto, eu digo assim, preparar um texto porque tem pessoas que gostam de preparar texto. Tem outras pessoas que não preparam texto. Então, o que é importante é quem for ali falar sobre determinado tema, é construir um texto ou construir ali uma fala na hora, né? Uma fala sem programação, é construir um diálogo com a inclusão linguística. A inclusão linguística é o despertar da sociedade. É fazer com que a coletividade abrace as diferenças, as divergências, as diferenças de pensamentos e respeitar também as diversidades. As pessoas que são mais que
especiais. Quando você escolhe essa linguagem, que é uma linguagem leve, você, além de você ajudar no seu tema, que é transmitir o seu conhecimento, é transmitir o tópico em discussão, é transmitir ali uma mensagem que você precisa para um determinado público, você acaba por ajudar outras classes com temas relevantes de debates polêmicos social. A sua forma de falar, se expressar, de dizer, vai proporcionar uma visibilidade. A sua fala vai ser notada por outras classes que precisa ficar em debate, em orientação. As outras classes vão se sentir acolhidas. E você vai conseguir atingir o seu objetivo, que é transmitir um discurso com a inclusão linguística. Gente, terminou a nossa aula hoje. Ai, queria tanto ficar, mas realmente vamos ficar por aqui. A nossa aula, vamos encerrar. Nosso curso Gramática com Viviane Martins, se você quiser aderir, é só você entrar em contato com esse número, 21 9 66 16 22 12. Esse tema de hoje, que é inclusão linguística, comunicação inclusiva, faz parte do nosso módulo de ensino. Você também pode aderir através do Instagram, Gramática com Viviane Martins. Professora, como que eu faço para te prestigiá-la com um presente? Lá no meu Instagram tem um CEP. Você pode enviar para esse local que eu aqui vou abrir um vídeo, uma live e vou mostrar para a turma do Avante. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!